As suas considerações. Ele paga pela boca, mas dá a entender que não pretende se calar. Ele hoje fez questão de dar entrevista, tá nos sites, dizendo de novo, inclusive falando que se tiver provas contra o Onyx Lorenzoni, ele vai ter de se afastar do governo. Que é uma fala bastante controversa para aquilo que o Bolsonaro tem tentado, que é colocar uma água nessa fervura em relação às denúncias contra o seu titular da Casa Civil. O próprio Bolsonaro se viu forçado a dar uma declaração hoje a esse respeito também, dizendo que não vai ter problemas em usar a caneta BIC se for necessário. Então o Mourão, que já externou esse desejo de ter uma função executiva, de não ser um vice decorativo, como diria o Michel Temer, está sendo sim, e aí não é fofoca, não é a imprensa, ele foi ao Twitter dizer que a mídia tradicional insiste em criar antagonismos, mas esses antagonismos ficam muito claros por ações. Quando ele vai a público e diz que quer ter uma função executiva, que quer coordenar o governo e que quer participar da articulação política, e isso não acontece, pelo contrário. Se vem a equipe do Bolsonaro e diz que a vice-presidência não vai ter subordinada a ela nenhuma secretaria. Portanto, não tem a tal função executiva. Isso está demonstrado por fatos e por ações que está havendo uma diferença de expectativas quanto ao papel do vice. A própria fala do Carlos Bolsonaro de que haveria alguém do núcleo próximo do presidente interessado, por exemplo, ao extremo que ele morresse, e ele diz, principalmente depois da posse, quem é que pode se interessar pela morte de um presidente da República depois da posse, pessoa próxima? Vira quase uma charada que a gente está desafiado a entender. O próprio irmão dele procurou evitar esse assunto e disse, olha, eu nem quero saber o que ele está falando, nem conversei com ele a esse respeito. Então a intriga existe, ela está instalada no governo, ela é comprovável por declarações das pessoas, não é por bastidor, são declarações em on, e isso tem um potencial de virar uma crise. A gente viu acontecer recentemente crises entre vices e presidentes. Tá aí a dupla Dilma Temer para mostrar que quando essas arestas não são aparadas corretamente de cara, elas têm potencial de crescer e de virar um problema sério.